Leni. Ó, o Henrique aqui perguntou pra você, pros três, né? Quais são as chances do Ramon ganhar o Sebum esse ano? Quem começa? Tu? Eu? É. Calma aí, vou até beber água. Tá, vamos lá, eu falo. Cara, vamos começar falando da quebra de expectativa que foi o último Arnold Classic, né? Cara, Ramon vice do Olímpia, foi pro Arnold Classic, super favorito, já era o atual campeão. Porra, ficou em segundo. Wesley vice-campeão. Nossa, rolou uma quebra de expectativa muito grande por parte de todos nós. Eu lembro que eu tava fazendo stories assim pra pegar o momento dele. Cara, eu nem lembro o que aconteceu depois, assim. Todo mundo ficou um pouco em choque e tal. Aí ele foi lá, falou que teve uma preparação ruim, teve problemas pessoais também. Enfim, não vem ao caso. Superou página virada. Estamos há quanto tempo do Olímpia? Mais ou menos 17 semanas? 16 semanas. E, cara, o Ramon tá treinando como nunca, forte, super confiante. Eu particularmente, nunca vi o Ramon com essa atitude em todos esses anos. Eu acho que juntou um pouco... Eu costumo dizer que de um lado tá a maturidade, do outro tá a aptidão física. Quando tu consegue aproximar esses dois, eu acho que aí eu acho que a fórmula acontece, a magia acontece. Eu acho que o Ramon conseguiu aproximar um pouco da maturidade. Porra, hoje ele é pai de família, 2 filhos, já competiu já há algum tempo agora, já adquiriu mais maturidade, já entendeu como que funciona o jogo. Tem muita aptidão física. O Ramon hoje, geneticamente, é um atleta super privilegiado, super responsivo, só que ele tá trabalhando de um jeito que eu particularmente nunca vi. Superando recordes de carga, não é nem pela questão só do recorde de carga, mas pela atitude que a gente vê, a mudança de atitude. Ah, então refletiu, e claro que refletiu, porra. Quem é que gosta de perder, ser criticado, né? Então ele, hoje eu tô tentando traduzir o atual cenário, só que a gente tem aí pelo menos 5 caras muito bons hoje na Classic. A gente tem o atual campeão, que é o Sebum, que é o cara a ser batido, a gente tem o Ramon, a gente tem o Wesley Vissers, que venceu o Ramon no Arnold, a gente tem o Urs, a gente tem o Huff Diesel, o Breon e agora o Josema que apareceu. Então, assim, a Classic é uma categoria muito dinâmica. Sim. Eu contei 7 caras, e todos esses caras que eu falei, 7 caras para um título. Então, assim, já é difícil compor o top 5. Então, a Classic é uma categoria muito, muito dinâmica. Eu acho que um erro pode perder 3, 4 colocações. Não é diferente da Open. Às vezes o cara, ele tá tão distante um do outro. Existe o pelotão da frente, existe assim 3, 4 caras muito bons. Você ganha no máximo uma posição. Depois isso, mas a Classic é muito mais assim, então acho que claro, assim, a vontade, a nossa torcida é pelo Ramon, a gente trabalha dia a dia para oferecer toda a estrutura, o apoio, o suporte que ele precisa para ser Mr. Olímpia, mas eu acho que hoje talvez seja a categoria mais desafiadora de todas, eu acho que é a Classic, por essa questão de diferença muito próxima de um atleta e de outro, sabe? Sim. Mas respondendo a pergunta, acredito que Qual que era a pergunta? Se o Ramon tem chances, né, pra vencer o Sebum. com Se quiser certeza. sim, mano. Se quiser sim. É isso. É isso. Não é? Se quiser sim, mano. Se quiser sim. E Exato. aí, Jola? Não, é exatamente se quiser sim, porque o que aconteceu, eu acredito, analisando de fora, tá? No Arnold. A mesma coisa que aconteceu no Rock 3. Rock 3 se sentiu muito confiante, teve que trabalhar com mídia, e se afastou um pouco da essência, vamos dizer assim, né? E por que isso aconteceu? Pela autoconfiança, já devido a ter vindo de uma vitória do próprio campeonato, e toda uma questão positiva vindo dos espectadores. Então eu acredito que não tem como o atleta se sentir mais confortável, sem pressão. De repente, devido a isso, foi da onde se decidiu realizar uma preparação um pouco mais curta, viabilizando já a vitória devido a um favoritismo latente. Só que aí você não conta com o Dark Horse, que é um cara que veio, que eu adotei de Cepacol, né? Eu que chamei, botei o apelido dele de Cepacol, que é um cara que eu vi estreando em 2018 ou 2019 em Chicago, eu competi em Chicago também. E mesmo sendo um cara... Quase entrou na boca aí. Né? Come, Jonas. Proteína. É, Pode proteína, né? E mesmo sendo um cara que naquela época não tinha visualmente assim essa estrutura que ele tem hoje, mas eu com uma projeção, eu falei, esse cara bem preparado Vai dar trabalho. vai dar trabalho. E demorou alguns anos pra isso acontecer. Por isso que eu falo, o pessoal olha muito pro óbvio e esquece o que tá ao redor. Esse é o mal também do brasileiro. Tá todo mundo Só olha o que tá brilhando. Cara, tem muita coisa ali
que se você parar pra dar uma atenção, é perigoso. E eu falei isso. Sepacol é perigoso, né? Aconteceu o que aconteceu. E por um lado, olhando até pelo benefício do próprio Ramon, acho que foi bom pra ele acontecer isso. Pra dar o start. Que eu acho que o reflexo disso são os treinos de hoje. É a cabeça com que ele vem conduzindo hoje a carreira, o treino, o comportamento, etc. Porque quando eu fiz uma live que acabou ficando muito famosa, por conta do meu relato devido a isso, foi muito do Jorlan fã do esporte. Não do Jorlan da Max, do Jorlan que já levou o Ramon, já acompanhou o Ramon num campeonato e etc. Mas sim de um fã do esporte, que sabe de um potencial, que é fenômeno, né? E não vi o que era esperado devido a uma vitória que, na minha visão e na de todo brasileiro, já era pra ter, tipo, era certo, né? E a gente não contava com o que aconteceu. Mas, voltando, pra mim foi bom e eu acho que agora é hora de surpreender, de fazer o diferente. Como o Edu falou, quando junta a maturidade e essa aptidão e a coisa flui, né? Aí a coisa a coisa entra no eixo, né? Porque não só agora falando não só como empresa, mas como uma pessoa que quer ver o bem dele, porque as pessoas às vezes conseguem não, elas observam ver o bem como passar pano ou alisar. Eu não sou esse cara. Eu sou esse cara que eu vou falar o que é preciso. Só que às vezes vai doer. Mas isso não quer dizer que eu não goste, ou que eu não admire, ou que eu não queira ver o bem. Pelo contrário, se eu tô falando é porque eu quero ver o bem. E repito, se eu não quisesse ver o bem, eu não tinha ido a primeira vez levar ele pro Olímpia. E tivemos muitas conversas lá fora de câmera, que se ele lembra muito bem, foram coisas pra vida. Fora até do palco. Então eu, falando, aí voltando à pergunta dos haters, eu nem olho pra isso, porque eles não sabem o que acontece. Eles não sabem. Eles não sabem os bastidores da vida, da nossa vida. Então eles só podem especular. Essa é a função deles. Tá tudo certo. Tá tudo de boa. Né? Se o Ramon entender que eu quero o bem dele, pra mim já tá bom. Se ele não entender, paciência. Mas o que as pessoas falam ao redor sobre isso, pra mim hoje é o que menos importa. Porque a minha cabeça tá limpa e consciente de que eu falo pelo bem. Porque eu curto o trabalho do cara, curto a genética dele, sei da história dele, o acompanhei e sei que o futuro pode ser brilhante e só depende dele. Porque se o Ramon quiser, ele não perde pra ninguém. Mas ele tem que querer. Ele pode treinar com 2 quilos ou 200. Sendo intenso, ele chega em qualquer lugar que ele quiser. E ele sabe disso. Então é só uma virada de chave. Eu acho que isso agora aconteceu. Entendeu?